Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Augusto César, orientado da professora Maria Carolina. Hoje eu vou explanar um pouquinho para vocês duas comunidades, o fitoplâncton e perifíton. Falando um pouquinho do meu trabalho que eu desenvolvo sob a orientação da professora Maria Carolina, eu trabalho com macrófitas aquáticas e com a comunidade do perifíton para a realização da biorremediação de efluentes de piscicultura, evitando assim a eutrofização, tanto nos tanques de produção, no caso da piscicultura aqui de Petrolina, que pertencente à Codevasf, que se localiza no projeto Bebedouro. Os meios de produção são em tanques escavados e a gente utiliza a comunidade de macrófitas aquáticas e comunidade do perifíton para promover a ciclagem desses nutrientes, uma biorremediação dos nutrientes, principalmente nitrogenados e fosfatados, que colaboram com a eutrofização, utilizando a comunidade do perifíton e a comunidade de macrófitas aquáticas. Entretanto, a aula de hoje vai ter foco em duas comunidades, do fitoplâncton e do perifíton. Bom, eu vou comentar primeiro a questão da diferença da comunidade fitoplânctônica e também da comunidade perifítica, assim como suas semelhanças. Primeiramente, a comunidade fitoplânctônica ela é definida, o fitoplâncton, ela é definida por seres que não têm movimento próprio, ou seja, seres errantes, que não são capazes de se opor à força da água, à força da água ou ao fluxo da água por conta própria. Então, vale destacar que a comunidade fitoplânctônica ela apresenta alguns organismos com mobilidade limitada, principalmente os flagelados, os dotados de flagelos. Então, entra nessa exceção de seres de mobilidade nula. Então, a sua mobilidade é de acordo com o fluxo da água. Entretanto, a comunidade perifítica ela fica aderida, como vocês podem ver aqui nessa imagem, elas ficam aderidas a um substrato, formando colônias, agregados. Então, são organismos sésseis, aderidos ao substrato, qualquer que seja a natureza do substrato, orgânico ou inorgânico, seres vivos ou mortos, Então, a comunidade perifítica é o principal fator, é a adesão em substratos, É tanto que eles possuem estruturas adaptadas que contribuem para essa adesão, Eu vou explanar também essa questão dessas estruturas também aqui nessa aula, E existia também uma divisão dessa comunidade perifítica que caiu em desuso, de euperifíton e pseudoperifíton. Os euperifíton, o euperifíton é a comunidade de perifíton que apresentam estruturas mucilaginosas propícias para a fixação. E o pseudoperifíton são organismos que não possuem estrutura mucilaginosa ou estruturas adaptáveis para fixação, podendo estar associados ao euperifíton, ficando aderido ao euperifíton, então tendo uma associação com essa comunidade. Outra coisa também que a gente observa que a comunidade perifítica apresenta componentes das algas, de organismos algais, as algas, assim como a comunidade fitoplânctônica também apresenta uma comunidade tanto de cianobactérias como de algas. Aqui também, na comunidade perifítica, apresenta também cianobactérias. Mas a principal diferença é que a comunidade fitoplânctônica ela apresenta especificamente
organismos fotossintetizantes, autotróficos. Enquanto que na comunidade perifítica existe uma assembleia de organismos, tanto autotróficos como heterotróficos. São eles algas, por exemplo, como a gente já citou, pequenos microinvertebrados animais, né, pequenos animais aquáticos, né, cladóceros, por exemplo, fungos, também associações de bactérias e etc. Então, esta é a diferença principal da comunidade perifítica. Como vocês podem ver, por exemplo, Spirulina subsalsa, né, representante são cianofícias, e Rivularia, na comunidade perifítica, também cianofícia. Então, todos os grupos taxonômicos podem conter tanto no fitoplâncton quanto no perifíton, quando se fala de algas ou cianobactérias, por exemplo, né? Então, é um componente de organismos comum às duas comunidades, fitoplânctônica e comunidade perifítica. Bom, mas eu vou explanar primeiro a comunidade fitoplânctônica. Vou contar primeiramente um pouquinho da história e constituição dessa comunidade. Johannes Peter Müller é um fisiologista, né? Ele decidiu pegar uma rede e passou essa rede na água do mar. Quando ele decidiu filtrar a água do mar através de uma rede, ele observou mais ou menos isso daqui que está representado nessa foto do meio. Pequenos organismos, né, fotossintetizantes, ou seja, autotróficos e heterotróficos, né, oriundos dessa água do mar após filtração. Entretanto, mais tarde, Victor Hansen decidiu chamar esses micro-organismos de plâncton, né? De plâncton, mais tarde. Esses organismos que Johannes Peter Müller ele averiguou, né? Então, Victor Hansen decidiu nomeá-los. Só para fazer aqui uma revisão, as comunidades aquáticas, a gente pode destacar essas aqui. O plâncton, né? Nomeado por Victor Hansen. Pleuston, né? O pleuston nada mais é do que os organismos que vivem na interface água e ar, né? Boiando sob essa interface, né? Aqui estão macrófitas aquáticas flutuantes, livres flutuantes, por exemplo, como Pistestratiotes, né? Cornea craspis, a famosa baronesa, né? Aqui estão também organismos também que, por exemplo, larvas de mosquito, que ficam nessa interface água e ar de forma vertical, furando a tensão superficial da água para prover oxigênio, conseguir oxigênio atmosférico nessa interface água e ar. Então, os pleustons são constituídos de macrófitas aquáticas, insetos aquáticos também, e até mesmo larvas de mosquito, como por exemplo a larva de mosquito Culex, que eu acabei de citar. O nécton, que nada mais é do que os peixes, aqui são uma comunidade, é outro sinônimo para peixes, e o neuston. O neuston são os organismos que vivem também na interface água e ar, flutuando sobre essa interface, que são os vírus, as bactérias e os fungos. Entretanto, vamos focar na comunidade do plâncton. A comunidade do plâncton ela é constituída pelo fitoplâncton, né, que são seres fotossintetizantes, né? Ela também é constituída pelo ictioplâncton. O ictioplâncton são as larvas de peixes, né? Então, os peixes eles ficam provisoriamente dentro da comunidade de plâncton quando nascem, né? E depois, com o seu desenvolvimento, passam para a comunidade dos néctons, né? Do nécton. Uma coisa aqui que eu quero destacar sobre o ictioplâncton é que o ictioplâncton, como
conversei, é composto por larvas de peixes, né? As larvas de peixes, como a gente identifica uma larva de peixe? É quando existe a presença do saco vitelínico, assim quando eles eclodem dos ovos, se alimentando desse saco vitelínico. À medida que esse saco vitelínico vai regredindo, e a partir do momento que o saco vitelínico acaba, essas larvas de peixes, eles passam da fase de larva e vão ser chamados de alevinos, ou seja, já constituindo a comunidade do nécton. Né? Então, essa é a diferença entre larvas de peixe e os alevinos. Né? As larvas, presença do saco vitelínico, alevinos, ausência do saco vitelínico. O saco vitelínico regride e esses seres passam a se alimentar a partir do ambiente externo, dos componentes do ambiente externo, ou seja, os componentes que estão na água. O plâncton também é constituído pelo zooplâncton, pequenos animais também, e também pelo bacterioplâncton, né, que são as bactérias, e virioplâncton. Né? Então, esse é o constituinte, a constituição da comunidade do plâncton. Só que a gente vai dar foco para o fitoplâncton. Bom, a comunidade fitoplânctônica, ela não é um grupo taxonômico. Ela, pelo contrário, ela é uma assembleia de organismos, constituídas por cianobactérias e algas, né? Essa assembleia de organismos, ela é composta por vários táxons, né, de cianobactérias e também de algas. Destaque para, por exemplo, as cianófitas, aqui representando um gênero de Anabena, né, da ordem Nostocalis, por exemplo, né. Temos também, dentro dessa comunidade fitoplâncton, a assembleia de organismos das clorófitas, aqui sendo representado um Volvox, né, um gênero Volvox, e dentro do gênero Volvox, vários organismos do gênero Chlamydomonas. Temos também as carófitas, representado por essa imagem, por exemplo, Spirogyra. Euglenófita, representado por essa imagem pelo gênero Euglena. Heterocontas, que é aqui onde estão as diatomáceas, chamadas de bacilariofícias, né? Aqui sendo representado um representante do gênero Cyclotella, em heterocontas, nessa imagem. Criptófita, né? É outra assembleia de organismos, né? Aqui sendo representado as criptomonas e dinofícias, né? Aqui sendo representado o Serratio tripus. Então, são essas assembleias de organismos, cianófita, clorófita, carófita, euglenófitas, heterocontas, destaque para as heterocontas, as diatomáceas, criptófita e dinofícias, que estão presentes nessa assembleia de organismos, constituindo a comunidade fitoplânctônica. E na imagem eu dei apenas alguns exemplos de cada representante. Só que a comunidade fitoplânctônica ela apresenta uma densidade maior do que a densidade da água. Fato este que faz com que ocorra sedimentação do fitoplâncton. Isso pode ser ruim para o desenvolvimento das espécies da comunidade fitoplânctônica, porque elas precisam de luz e para a zona afótica não pode ser um ato tão proveitoso para essas espécies, né? Já que elas são dependentes de radiação solar para o processo fotossintético. Então, a densidade da água é em cerca de 1 grama por centímetro cúbico, e do fitoplâncton, a grande maioria das espécies, girando entre 1,01 e 1,02. Entretanto,
a densidade do fitoplâncton ele é mais denso, tendendo a afundar. Só que a comunidade fitoplânctônica, para evitar esse revés, ela tem algumas adaptações à flutuação. Uma delas é a constituição da bainha de mucilagem, né? Presente na maioria das espécies de cianobactérias, e essa bainha de mucilagem tem uma densidade bem próxima da água, fazendo com que o organismo que secrete essa bainha de mucilagem, que apresente essa bainha de mucilagem, tenha uma densidade próxima da água, né? Favorecendo assim a sua flutuação na coluna d'água e evitando a sua sedimentação no sedimento. Outras espécies sintetizam gotículas de óleo. Eu destaquei aqui essa espécie, por exemplo, Botryococcus, em que vocês observam essas gotículas incolores, são simplesmente as gotículas de óleo. Essas gotículas de óleo, confere um componente de flutuabilidade para a alga, né? Vale destacar que essas gotículas de óleo ficam aderidas à bainha de mucilagem também das algas, fazendo com que contribua com o processo de flutuabilidade das algas. Outra adaptação à flutuação é o aumento da relação superfície por volume. Como a comunidade fitoplânctônica consegue esse feito, né? Através do aumento da superfície de contato. Como assim? A formação de colônia e de agregados contribui justamente para esse aumento de superfície e volume, fazendo com que a superfície fique mais plana e fazendo com que aumente a superfície de contato na água, favorecendo a flutuabilidade. Então, a comunidade fitoplânctônica usa essa formação de agregados e união em colônias com o objetivo de aumentar a superfície e o volume. Outra característica também, outro processo é a ciclomorfose. A ciclomorfose nada mais é do que alterações morfológicas cíclicas provisórias, né? Em resposta a alguma variável ambiental, né? Por exemplo, a formação de um apêndice extra, por exemplo, a formação também, a mudança de morfologias, muito comum nessa comunidade fitoplânctônica, em certos momentos, em certos ciclos de vida da comunidade que compõe o fitoplâncton. A presença também de vacúolos gasosos, né, presente principalmente nas cianobactérias. Esses vacúolos gasosos, eles são constituídos de uma membrana que não é verdadeira, uma pseudomembrana, pois ela é constituída por proteínas. Essas proteínas são importantes na constituição dessa pseudomembrana porque faz com que os gases se difundam dentro desses vacúolos com facilidade, né? Além disso, a presença desses vacúolos gasosos faz com que alguns organismos da comunidade fitoplânctônica vão para a superfície da água, ou seja, para a lâmina da água, né? A superfície da água com a atmosfera. Isso faz com que essas espécies que produzem esses vapores gasosos recebam uma radiação direta e isso pode fazer com que ocorra a fotooxidação dos componentes fotossintéticos, de toda a maquinaria fotossintética. Mas os vacúolos gasosos, esses gases que compõem o vacúolo gasoso, fazem com que os raios solares da radiação sofram refração. Então, os vacúolos gasosos eles conferem uma proteção contra a fotooxidação de todo o aparato fotossintético da comunidade fitoplânctônica.
A comunidade fitoplânctônica ela apresenta flutuações sazonais e temporais, né? Essas flutuações apresentando características inerentes às regiões temperadas e às regiões tropicais. Eu quero destacar que nas regiões temperadas, as variações de densidade são associadas mais a fatores sazonais, né? Ou seja, no ano, devido principalmente ao outono, ao inverno, às estações do ano, primavera e verão. Então, existe uma variação de densidade do fitoplâncton associados a fatores sazonais. Enquanto nos lagos de regiões tropicais, nos ecossistemas lênticos de regiões tropicais, as variações da densidade são associadas mais a fatores locais, né? Eu vou aqui explanar um pouquinho as principais diferenças da comunidade fitoplânctônica em lagos de regiões temperadas e lagos de regiões tropicais. Em lagos de regiões temperadas, a variação anual apresenta constante, uma periodicidade anual, né, devido à regularidade climática. Então, por as regiões temperadas apresentarem as estações do ano bem definidas, suas variações anuais são sempre constantes, apresentando-se sempre sob uma regra, uma periodicidade anual bastante constante devido à regularização climática, né? Então, por isso que nessas regiões temperadas a gente se fala de flutuação sazonal da comunidade fitoplânctônica. Algumas espécies, por exemplo, surgem em demasia em algumas épocas do ano, principalmente na primavera, por exemplo, é o caso das diatomáceas, né? É tanto que se fala em floração das diatomáceas no período da primavera. Isso porque ocorre a ciclagem dos nutrientes devido à não estratificação dos lagos, né? Então, algumas espécies elas podem surgir em grandes concentrações, né, nos ecossistemas aquáticos em certas épocas do ano. Entretanto, em outras épocas, elas podem simplesmente desaparecer em sua presença, né? Principalmente no inverno, né? Só que esse desaparecimento pode causar formas de resistência no sedimento, formando cistos, né, principalmente. Então, em condições favoráveis, essas formas de resistência, quando sai o inverno, por exemplo, com o degelo dos lagos principalmente, essas formas de resistências eclodem e a comunidade fitoplânctônica perpetua sua procriação no lago em condições favoráveis. O crescimento sazonal é controlado por radiação solar, temperatura, nutrientes dissolvidos, pela herbivoria, parasitismo e competição. Entretanto, os componentes mais importantes para o crescimento sazonal que interfere nessa flutuação da comunidade fitoplânctônica é a radiação solar e a temperatura, principalmente devido às estações do ano. Por exemplo, no inverno, a radiação solar é muito menor, ela decai, principalmente a temperatura. Outra questão que eu quero destacar aqui em relação à radiação solar e à temperatura é que, principalmente na questão da temperatura, é que a comunidade fitoplânctônica ela apresenta uma grande quantidade de organismos cosmopolitas, ou seja, presentes em quase todo o planeta. Isso acontece porque os ecossistemas aquáticos têm uma grande variação térmica, amplitude térmica, ou melhor, tem uma menor amplitude térmica do que os ecossistemas terrestres. Enquanto os ecossistemas terrestres, as variações de temperatura podem variar de 40 graus até mesmo a temperaturas negativas, nos ecossistemas aquáticos a variação é muito pequena, né? Isso porque a água ela tem um comportamento anômalo, né? Ela tem alto calor específico, né? Então é um dos líquidos com maior calor específico. O que quer dizer isso? O calor específico, o alto calor específico da água é a quantidade de energia necessária para aumentar em 1 grau Celsius uma dada massa
de água, de algum líquido, né? Então, é preciso muita energia para aumentar uma dada massa de água em 1 grau Celsius. Então, é por isso que as espécies fitoplânctônicas têm distribuição cosmopolita, porque os ecossistemas aquáticos elas não sofrem grande amplitude térmica em relação a outros organismos, né, terrestres, né, em comparação aos ecossistemas terrestres. Outra coisa também que acontece é a grande produtividade durante a primavera em regiões temperadas, né, que eu vou explicar na figura a seguir. O que acontece nos lagos de regiões temperadas? Bom, isso daqui vocês conhecem bem, eu acho que já foi explicado em outras aulas, né? É a questão da estratificação dos lagos em regiões temperadas de acordo com as estações do ano. Na primavera, por exemplo, a ausência da estratificação dos lagos. O que quer dizer isso? Com a ação dos ventos e aumento da temperatura no decorrer da primavera, entrando para o verão, ocorre a circulação dos nutrientes em toda a coluna d'água. Entretanto, entrando no verão, né, haverá uma estratificação do lago. Na parte superior, o epilímnio, e na parte inferior, o hipolímnio. E na parte mediana, né, a termoclina ou também o metalímnio, né, mais conhecido como metalímnio. Né? Assim, haverá estratificação dos lagos. Essa estratificação fará com que os nutrientes não circulem. Então, o fitoplâncton composto nesse epilímnio, principalmente, né, onde está aqui normalmente a zona eufótica, ele vai crescer abundantemente no início do verão, devido ao aporte deixado pela não estratificação da primavera. Entretanto, haverá um momento que vai declinar a quantidade de nutrientes, né? Depois, no outono, a estratificação do verão ela é desfeita, não há estratificação no outono, e os nutrientes começam a circular por toda a coluna d'água, havendo revolvimento de nutrientes, né? E um aporte a fim de recarregar todos os nutrientes na coluna d'água, né? Só que como a temperatura vai baixando, né? E como a densidade do gelo é menor do que a densidade da água, o gelo vai ficar na superfície, não congelando todo o lago. Esse é um fenômeno importante, né? A densidade do gelo, a água em estado sólido, tem uma menor densidade. Porque se a água tivesse no estado sólido e tivesse uma densidade maior, o que aconteceria? O gelo afundaria, ficaria no sedimento e congelaria toda a coluna d'água. Então, o que tornaria inviável para muitos organismos a vida durante o inverno, né? Esse gráfico ela mostra a variação sazonal, né, da biomassa do fitoplâncton em relação à circulação dos lagos de regiões temperadas, né? Com o degelo da superfície na saída do inverno, o que acontece é na primavera, devido à circulação dos nutrientes, acontece um grande aumento na concentração do fitoplâncton, principalmente de diatomáceas. É tanto que nas regiões temperadas, esse aumento na concentração do fitoplâncton, em especial de diatomáceas, é conhecido como floração das diatomáceas. Só que à medida que a primavera vai passando, né, a concentração do fitoplâncton vai aumentando e vai acabando os nutrientes, né, à medida que sai da primavera e entra no verão, havendo assim a estratificação, né? Então as diatomáceas elas chegam ao limiar e começa a cair sua concentração. Essa concentração, e principalmente devido à sedimentação também das diatomáceas.
Essa sedimentação das diatomáceas é conhecido como período de águas claras, principalmente devido à herbivoria também dessas diatomáceas, fazendo com que a concentração desses organismos baixe bastante e a água fique mais incolor, mais límpida, né? Com isso, com o aporte de nutrientes deixado pela estratificação, né, com o fim da circulação, o epilíneo ele tem um aporte de nutrientes, né, apesar de estar estratificado, fazendo com que tenha um segundo máximo de floração do fitoplâncton. Entretanto, esse segundo máximo ele é menor em relação à primavera, porque na primavera a gente tem vários fatores que contribuem para o aumento da concentração de fitoplâncton, radiação e circulação da coluna d'água, né? E também o aumento da temperatura à medida que a primavera vai passando, né? Esse segundo máximo ele é menor devido à estratificação dos lagos, por isso, fazendo com que o aporte de nutrientes à medida que se passa o verão vá acabando, né, na zona do epilíneo e do metalíneo, né? Depois, à medida que sai do verão, as temperaturas vão decaindo e se preparando para o outono, né? Como há uma circulação dos nutrientes, entretanto a radiação solar ela é menor, faz com que haja um terceiro máximo de produtividade, de aumento de produtividade do fitoplâncton, decaindo com a entrada do inverno, né, do inverno. Sendo que no inverno, algumas espécies ainda conseguem realizar florações, né, se desenvolver, mas são poucas espécies, né, espécies típicas de inverno. Bom, essas são as características dos lagos de regiões temperadas. Já os lagos de regiões tropicais, né, como eu disse, as variações de densidade estão associadas mais a fatores locais e não à sazonalidade, já que nas regiões tropicais as estações do ano não são bem definidas. Logo, a variação anual não é tão evidente. Em lagos e regiões tropicais é melhor falar em variação temporal ou até mesmo variação diária, né? Fazendo com que a variação anual não seja uniforme, né? A temperatura não é um fator importante, visto que nas regiões tropicais radiação solar e temperatura estão sempre presentes nessas regiões, né? E principalmente acima do limiar necessário para o desenvolvimento da comunidade fitoplânctônica. O crescimento temporal, né, é controlado pela disponibilidade de nutrientes, ou seja, turbulência das águas, modificando a hidrodinâmica das águas, principalmente, por exemplo, pela precipitação. Radiação subaquática, que depende da sua transparência, fazendo com que, por exemplo, a precipitação reduza principalmente a radiação subaquática, né, já que há um aporte extra de nutrientes adjacentes devido ao escoamento da precipitação nos ecossistemas aquáticos, herbivoria e parasitismo. Períodos secos têm radiação subaquática mais elevada devido à turbulência ser ínfima, já que os lagos eles estão em um nível de água menor, né, em períodos secos, não está tendo renovação da água, nem os lagos estão por não ter um recarregamento de água. Então, os períodos secos, a radiação subaquática ela fica mais elevada devido à menor turbulência, né, porque os períodos secos têm menores precipitação. E além disso, vale destacar que em períodos secos, dependendo também da profundidade do lago, a zona afótica ela pode sumir, a zona que há ausência de luz, normalmente bem próxima ao sedimento, né? Ela pode ocorrer com que toda a profundidade do lago, em períodos secos, fique apenas com a zona eufótica, né? E as flutuações, né, como eu disse, como a variação anual não é uniforme, não é iniciada,
há uma variação temporal e muitas vezes uma variação diária, que eu vou mostrar mais à frente, as flutuações são abruptas, enquanto aqui nos lagos de regiões temperadas, a comunidade fitoplânctônica ela apresenta uma flutuação na sua produtividade, na sua biomassa gradativa, aqui as flutuações ocorrem de forma abrupta. Eu vou mostrar aqui um exemplo de um lago da região tropical, né, o Lago Descoberto, em Brasília, por exemplo, mostrando o que eu acabei de explicar. Por exemplo, o aumento da precipitação, né, faz com que a turbulência das águas, né, a hidrodinâmica seja alterada, fazendo com que a insolação não penetre, né, não haja tanta radiação subaquática, desfavorecendo a biomassa do fitoplâncton, né? Como vocês podem ver, com a entrada do período seco, ou seja, que é caracterizado pelo menor nível de precipitação entre maio, junho, julho, agosto, no caso aqui desse lago, em Brasília, né? Com a entrada das vazantes, né, o período seco, aumenta a insolação, né? A hidrodinâmica das águas está mais estável devido à menor perturbação da precipitação, fazendo com que a biomassa fitoplânctônica aumente bastante sobre essas condições de menor precipitação e alta insolação, né? Como pode ser mostrado aqui nesse gráfico, na relação entre biomassa do fitoplâncton, insolação e precipitação no Lago de Brasília, né? O Lago Descoberto.